meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo este que possui um formato diferente, formato podcast, que neste momento vai estar passando a gameplay de algum jogo ou algum fundo de vídeo. E você pode ouvir esta palavra abençoada como quiser. Você pode deixar o seu celular de lado, você pode ir fazer as suas coisas enquanto eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Irmãos, no texto de hoje, nós vamos meditar Efésios, capítulo de número 5, versículo 3, 6, 14, 16, 19 e 20. Tá? Vai estar passando aí também na tela, se você quiser acompanhar, para a glória de Deus. E assim vai dizer a palavra do nosso Deus. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocareces, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pelo que diz, despertas, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, neste momento, vamos meditar nesta passagem. E a primeira coisa que a gente pode observar, amados irmãos, é que a partir do versículo 3 até o 21, vai falar sobre os frutos da luz e as obras das trevas, né? Vai aqui colocar as obras que são más e as obras que são boas, né? As obras que edificam e as obras que não edificam, né? Paulo vai falar que a partir do versículo 3 sobre a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer conversação torpe, né, esteja no meio da congregação, né, esteja no meio dos santos, né? Por quê, irmãos? Porque como nascidos em Cristo e renovados na graça do Senhor, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aí os irmãos me perguntam, o que é uma nova criatura, irmão Fabrício, para aqueles que ainda não têm este compreendimento? Nova criatura é todo aquele que, ao se batizar, morre para o mundo e nasce para Cristo. São aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, são aqueles que são purificados, são aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, aqueles que aderem à sua doutrina. E o Senhor aqui vai dizer, através de Paulo, para que a igreja ela se afaste de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que não convém a santos, a imoralidade, as fofocas, as intrigas, as batalhas entre os crentes, porque eu sou melhor. Não, eu que sou melhor. Tirar todo tipo de obra não edificante, todo tipo de obra que não vai agregar valor espiritual e nem moral para o meio dos santos. Como corpo vivo de Cristo, o que nos é submetido é o seguinte, que, como cristãos renascidos em Cristo, convém a nós praticar a doutrina de Cristo, convém a nós praticar os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito são caracterizados pelo amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio, né? Que vai estar lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Neste mesmo capítulo, o Senhor
vai falar os frutos da carne, as obras carnais, que é a prostituição, a lascívia, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, os ciúmes, as iras, as discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonarias, né? Que vai estar no mesmo capítulo, no versículo 19 e 21, né? Irmãos, uma vez libertados em Cristo Jesus, uma vez chamados para a liberdade, não convém a santos estarem no meio de chocarrices, de fofocas. Não convém a santos estarem sujeitados às obras carnais, às obras que não edificam, né? Como o versículo 19 vai dizer, olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Tu que não estás a vigiar, tu que não atenta para a palavra do Senhor e não guarda os seus mandamentos e nem a sua doutrina. Acordas, ó tu crente que não mais ora, ó tu crente que não mais jejua, ó tu crente que não mais medita na palavra do Senhor. Levanta-te, porque os tempos são maus. Levanta-te, ó tu que está a dormir, porque como soldados de Cristo, como ovelhas de Cristo, precisamos o quê? Vigiar. Precisamos atentar à voz do pastor, porque a ovelha escuta somente a voz do seu pastor. Como soldados de Cristo, precisamos estar em pé, de prontidão, para vigiar o derredor, analisar. Porque o inimigo de nossas almas, Satanás, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para que possa tragar. Ó tu que está inclinando os teus ouvidos para tudo aquilo que não edifica, ó tu que corrompe os teus olhos com aquilo que não agrada ao Senhor, ó tu que através da tua boca profere impurezas, profere palavras vãs e torpes, ó tu que está no meio do corpo de Cristo e causa confusão e dissoluções. Procura te consertar com o Criador, procura te aproximar de Deus, enche o teu coração com a palavra de Deus, enche o teu ser com a presença do Espírito Santo. Busca enquanto se pode achar, te enche com aquilo que agrada ao Criador, procura te apresentar a Deus como obreiro que não tem nada a temer, como um obreiro que não tem nada que o inimigo venha a apontar. Tu precisa estar reto perante os olhos do Criador. Remido o tempo, porque os dias são maus. Os dias em que vivemos, irmãos, são de trevas, não de luz. São tempos em que o mundo está caído, está falho, e precisamos, como corpo de Cristo, através de nossas vidas, dar um bom testemunho em Cristo Jesus. Porque se somos renovados em Cristo, precisamos dar um bom testemunho em ações, em palavras, em como andamos, em como vestimos, em como guiamos as nossas vidas. Como cristãos renascidos no Espírito, precisamos agir segundo o Espírito, né? Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Irmãos, nós precisamos louvar e exaltar ao Criador de coração, porque pouco importa tu confessares somente pela boca e não com o coração. Se o teu coração está cheio da justiça, a tua boca confessará com aquilo que o coração está cheio. Se tu guardas os mandamentos do Senhor e os seus estatutos no teu coração, a tua boca vai proferir coisas boas, vai proferir bênçãos, vai proferir obras do Espírito. Você que hoje está desviado, você que hoje não quer mais saber de Deus, eu te digo, com toda a sinceridade, que se você não se converter das suas maldades e se você não se arrepender dos seus pecados, o lago de fogo te está reservado.
Há um medo muito grande a respeito de alguns crentes a falar disso, de que fulano vai ir para o lago de fogo, e vai. Se você não se arrepender, se você não se atentar para Cristo, você vai. E não importa, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também é juiz. Deus também é justiça. Então você precisa se lembrar de que eu tenho que me atentar para as obras do Espírito. Como corpo de Cristo, irmãos, precisamos estar em todo tempo vigiando para não cair nas armadilhas do diabo. Se tem fofoca, para de dar brecha para fofoca. Não seja participante com os escarnecedores. Se o irmão lá está te impulsionando a pecar e a cair em pecados, te afasta desse desviado. Se o irmão A e B está querendo te levar para o mau caminho, sai de perto dele, porque a palavra do Senhor também vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa tomar cuidado, vigiar como bom soldado de Cristo. E jamais dê ouvidos a falsos cristãos, porque dentro do templo tem sim falsos cristãos, tem sim falsas pessoas que vivem e pregam mentiras. Dizem para não respeitar o pastor, dizem para não respeitar a missionária, dizem para não respeitar diácono e diaconisa, falam isso e aquilo e querem ser os donos da verdade, mas não são, porque um somente é dono da verdade, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, como crentes renascidos em Cristo, não deem ouvidos ao diabo e aos seus demônios. Amém? Que o Senhor Deus vos conceda a sua graça, que o Senhor Deus venha a encher cada um de vocês com seu Espírito Santo. Irmãos, vigiem, porque o tempo da colheita está próximo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.